Você já ouviu falar na maior orquídea do mundo? Se chama Grammatophyllum speciosum. Vou fazer o plantio hoje, então acompanhe esse vídeo até o final. Não vou fazer da speciosum, mas vou fazer do mesmo gênero Grammatophyllum, que é a Grammatophyllum scriptum. Então acompanhe o vídeo. Qual o substrato que eu vou utilizar nesse plantio? É a casca de pinos compostada, que ela é uma mistura de casca de pinos, carvão e turfa todo picado. Casca de pinos da miúda e casca de pinos graúda. E aqui eu vou misturar partes iguais desta mistura de substratos. Já escolhi o vaso que eu vou fazer o plantio. Aqui eu separei 2 vasos de Grammatophyllum scriptum para fazer o plantio neste vaso. Vou juntar 2 plantas aqui nesse vaso. Lembrando que essa planta você pode cultivar a pleno sol, tá? Essa orquídea ela gosta de umidade. Então se você mora em regiões que não chove muito, você pode misturar musgo esfagno no plantio, no substrato, para reter um pouco mais de umidade. Aqui na minha região é uma região que chove bastante e eu vou cultivá-la a pleno sol. Então eu fiz um substrato mais poroso. Primeira coisa, você precisa fazer uma camada de drenagem. Como o vaso é maior, eu vou fazer com isopor para não ficar tão pesado este vaso. Se for utilizar somente pedra brita, esse vaso vai ficar muito pesado. A camada de drenagem você tem que fazer uns 3 a 4 dedos mais ou menos, para ter uma boa vazão da água e não ficar com as raízes encharcadas. Aqui a gente vai retirar essa planta. Ó, na verdade ela tá aqui, ó. Só foi colocada nesse vaso ali. São plantas jovens ainda para a primeira floração. Então retira aqui só um pouco desse substrato. Ela tá com bastante musgo esfagno nas suas raízes. Eu vou dar uma leve limpada aqui nas raízes dela. Lembrando, gente, não precisa cortar raízes. Olha que lindo que está o enraizamento dessas plantas. E agora vamos para o plantio. Já tem a camada de drenagem. Coloca o substrato. E você vai acomodar as plantas. Lembrando, traseiras, ó, traseirinha da planta, traseira da outra. Você vai juntar essas 2 traseiras, ó. E vai centralizar essas 2 plantas no vaso, tá? Prontinho, já estão de casa nova. Ó, aqui, ó, 4 dedos, 4 dedos. Então o vaso é grande, porém não é aquele vasão gigante, tá? Então planta em vasos que tenha mais ou menos o espaço de 4 dedos, 3 a 4 dedos, para ela crescer e se desenvolver. Depois que ocupar o vaso, cresceu demais, você vai replantando em vasos maiores, tá joia? Então aqui ela já está replantada, as 2 Grammatophyllum. E agora vamos entrar com a rega e a adubação. Lembrando, muita gente cultiva essa orquídea no solo, da forma terrestre, tá? Como eu estou cultivando no vaso, então eu coloquei um substrato um pouco mais poroso para poder ter vazão de água, não ficar com muita água parada. Essa planta gosta bastante de umidade, mas não tolera encharcamento. E vamos para a melhor adubação orgânica, meu povo, adubo maravilha. Coloca, você pode espalhar a medida aí, porque é um vaso grande. Pode espalhar aí adubo em todo o seu substrato. Lembrando que esse adubo, ele pode ser colocado em cima de rizoma, em cima de raízes, que ele não queima as raízes. E essa orquídea, ela aprecia uma excelente adubação, tá? Elas gostam de adubação, crescem muito rápido. Elas têm os bulbos grandes, né, vigorosos. Então são plantas bem exigentes em nutrientes. Então adubação orgânica você pode repor aí a cada 2 meses, dependendo do local onde você está cultivando. Como eu falei, chovendo por aqui, é um local que chove bastante, então eu vou deixar essa orquídea, por enquanto, aqui nesse cantinho, tá? Embaixo de uma árvore, para ela ir se acostumando devagar com o sol, tá? Conforme ela for se acostumando, eu vou colocando ela exposta a sol pleno, rustificando a planta, né? Acostumando ela devagar a sol pleno. Tá joia? Se gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta e compartilha.